ouvidoria do Ministério Público, especificamente como você está indagando, é aquele canal que traz o cidadão junto à instituição do Ministério Público. A ouvidoria é aquele canal, é a interlocução do cidadão, da sociedade com o Ministério Público. Daí porque o Ministério Público, em sendo o guardião da sociedade, o advogado da sociedade, como bem delineou a Constituição Cidadã de 88, tem nas suas atribuições a luta em prol dos direitos fundamentais. Então, é exatamente o guardião da democracia. Daí porque houve esse espaço onde aqui no Ceará especificamente, nós ainda no final da década de 90, no começo de 2000, nós já estávamos lutando por uma ouvidoria do Ministério Público. Apesar de que a vocação constitucional do Ministério Público é exatamente de ser um verdadeiro ouvidor, é o maior ouvidor da sociedade, porque ele é quem luta contra a improbidade. No momento que fez essa incursão no social, o Ministério Público passou a ser o guardião da sociedade na luta pelos direitos sociais. Então, evidentemente que a ouvidoria passou a ser um instrumento a mais para aproximar cada vez mais o Ministério Público do cidadão. Plantamos a ouvidoria por um provimento à época pelo saudoso Dr. Nicéforo Fernandes, a nível de Ceará, você pergunta. E nesse projeto nós já tínhamos esse sonho de, em fazendo a ideia florescer no Ministério Público, nós queríamos ter um canal que o Ministério Público fosse mais conhecido pelo cidadão comum, sabendo que ele pode acionar aqueles direitos que são importantes para a coletividade. Então, nesse momento, nós criamos a ouvidoria. Ao depois, nós lutamos para institucionar a ouvidoria. E hoje em dia, a ouvidoria é através de uma lei que criou a ouvidoria do Ministério Público do Estado de Ceará. Em assim sendo, nós achamos que tínhamos que cada vez mais ficar mais próximo do cidadão. E no momento que você faz essa itinerância, essa proximidade, você vai escutar lá de perto todos os anseios, as angústias e orientar também o cidadão de como ele pode lutar pelos seus direitos. Cada instituição tem que juntar forças. Aquela que tem um controle social, que discute os interesses maiores da sociedade, tem que procurar parcerias. Então, no caso, nós começamos, por exemplo, fazer uma coisa criativa. Se a verba não existe, nós temos que ser criativos quando temos boa vontade para com o cidadão, para que assim o Ministério Público possa desempenhar na plenitude as suas atribuições. Então, o que fizemos? Inicialmente criamos através de um assessor, e aqui devo homenagear o Dr. Roberto Moreira, que já não está mais servindo a ouvidoria, voltou para a origem dele, que é o Tribunal de Justiça, mas naquela ocasião nós nos reunimos e criamos uma cartilha, que nessa cartilha, nessa ouvidoria itinerante, nós levamos essa cartilha nas reuniões de pais e mestres dos colégios públicos e lá mostramos, numa linguagem coloquial, ao cidadão de como deve o Ministério Público ser acionado através da ouvidoria para que o cidadão participe de uma forma direta da administração. Então, naturalmente, quando se tem alguma coisa de reclamar para que o Ministério Público seja acionado, a ouvidoria é o canal mais competente. É exatamente a interlocução maior, essa proximidade que a gente vai ter com o cidadão, escutando em loco todas as suas problemáticas. E isso também nós criamos um ciclo de palestra nas reuniões de pais e mestres em algumas escolas públicas, onde vamos dar continuidade e esperamos que o nosso sucessor, em 2014, quando terminaremos o nosso mandato, possa também dar continuidade a esse programa. Porque há um defeito muito grande, a descontinuidade administrativa nesse país, o que muitas vezes enterram muitos projetos que poderão alcançar grandes êxitos. E essa é uma esperança que nós temos, porque a ouvidoria, você vai ao cidadão mais próximo do cidadão, ele se sente mais confortável, ele se sente mais acolhido. E é como sempre disse a Assá, uma vez ouvidor, sempre ouvidor. E eu comecei a ouvidoria ainda também quando fui presidente da Associação Brasileira de Ouvidores de Secção do Ceará, hoje retornando à presidência, porque eu estou nessa jornada de ouvidoria há mais de 2 décadas. E isso me fez florescer e sedimentar a ideia dessa ouvidoria itinerante. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de falar através de videoconferência
para alguns senadores, para a ouvidoria do Senado, através da senadora Lúcia Vânia, que é ouvidora do Senado Federal, que nos convidou para falar sobre a ouvidoria itinerante. E lá nós proferimos as nossas impressões através de videoconferência, através da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. Nós temos o canal da ouvidoria, www.mp.ce.gov.br. Lá você tem via online na página, faz a reclamação online, pode fazer também presencialmente, na Rua Assunção 1100, tem a sala da ouvidoria, onde pode se receber qualquer cidadão para qualquer reclame. Também tem o 127, que é um número que eu agora estou também presidindo até março, o Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público dos Estados da União, onde o Ceará teve esse privilégio de presidir, onde estamos disseminando essa ideia da ouvidoria itinerante em todo o país e a nível de ouvidorias do nível federal. E, naturalmente, nós estamos lá abertos e estamos cada vez mais resolvendo os problemas. Com a atual gestão do procurador Ricardo Machado, nós também conseguimos resolver o problema da acessibilidade, que antes nós tínhamos uma ouvidoria no espaço que ainda não era o suficiente, que não dava acesso ao cidadão deficiente. Hoje em dia nós temos a ouvidoria bem montada e aprimorando cada vez mais, deixando um legado para que o meu sucessor possa dar continuidade cada vez mais a albergar os anseios da coletividade. Nós passamos por um período excepcionais que vocês não eram nem nascidos, evidentemente, na época do regime excepcional, né, daqueles negros momentos da história brasileira, que findou com a Carta Magna, a Carta Cidadã de 88. Aí passou-se a ter mais uma outra sociabilidade política no país, onde o cidadão procurou, na sua luta por anseios democráticos, passou a ter mais voz e veio no sentido de criticar, de sugerir, e daí nasceu a ideia de uma ouvidoria que possa naturalmente ter essa filosofia de participação do cidadão e uma participação mais efetiva, de uma forma mais desburocratizada e mais simples, que o cidadão se sentisse acolhido e pudesse falar e dizer o que pensava, criticar e sugerir e até elogiar. Então foi exatamente dentro desses parâmetros democráticos que surgiu a ouvidoria no Brasil de uma forma mais efetiva. Nasceu inclusive no Paraná, parece que a primeira ouvidoria pública que surgiu foi no Paraná, na Prefeitura do Paraná, na época o então hoje cidadão senador Requião, se não me falha a memória, foi quem fundou na Prefeitura de Santa Catarina, no Paraná, aliás. Ele fez a primeira ouvidoria quando teve o primeiro ouvidor da prefeitura. E aí o que você vê? O cidadão participando diretamente. É evidente que a própria estrutura do poder estatal já é complexa. Uma ouvidoria pública, ela demanda uma série de fatores, mas a gente vai matando um leão a cada dia. Quando há uma boa vontade, uma conscientização que a ouvidoria tem que fazer, daí existir a associação dos ouvidores a nível local, a nível nacional, quando se congrega um conselho de ouvidores gerais do Ministério Público, dos Estados da União, quando se tem outras instituições que defendem a área ainda no setor das ouvidorias públicas a nível federal, das autarquias federais, é exatamente para se ter essa participação efetiva e que se possa concretizar esses ideais democráticos. Como presidente do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público dos Estados da União, deixar sedimentada essa visibilidade de um conselho que congrega exatamente os ouvidores do Ministério Público Brasileiro, onde nós possamos, eu lutei até aqui por uma visibilidade maior deste conselho, para dar a ele um espaço nacional. Agora, a nível de ouvidoria do Estado do Ceará, do Ministério Público, nós tivemos já muitas lutas e, evidentemente, que a ouvidoria do Ceará está nesse patamar nacional, onde teve o privilégio de estar nessas funções de destaque, não por um valor pessoal do procurador Zé Valdo, mas pelo valor de uma equipe que trabalha diuturnamente no sentido de servir o cidadão, porque sente na obrigação, no momento que nós temos a finalidade do nosso trabalho, é pró-sociedade, como diria numa forma latina, em favor da sociedade. E é por isso que nós estamos até julho de 2014, findando o nosso mandato como ouvidor
do Ministério Público do Ceará. Em março de 2014, entregando a presidência do Conselho Nacional do Ministério Público dos Estados, dos ouvidores do Ministério Público dos Estados da União, entregando a Minas Gerais, que já está apontado como minha sucessora, a doutora Ruth Liz, que tem feito como secretária da diretoria executiva um belo trabalho. Enfim, congregar como presidente da BO Ceará, Associação Brasileira de Ouvidores de Secção do Ceará, um trabalho até 2015, ao lado da DISE, SA. Enfim, nós temos sempre uma luta incessante, porque a ouvidoria ainda é um espaço que cada vez mais nós temos que conscientizar aquele bem-intencionado gestor a nível público de dizer, olha, nós estamos aqui com transparência, bem-intencionado, procurando dar o maior do que podemos para que a causa da sociedade seja o melhor desempenho.